Olá pessoal, espero que todos estejam bem, que a paz do Divino Mestre possa estar no lar de cada um de nós e que a nossa fé e esperança continuem intactas. O tema que me foi sugestionado hoje diz respeito a uma das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o qual eu me debruço num estudo mais alongado, diante da essência e da necessidade que todos temos, de tentar alcançar o máximo possível de conhecimento a respeito desta doutrina que para mim já se chegou a ser religião, embora algumas pessoas ainda insistam em achar que não é, como se pudéssemos pensar que religião são aquelas espécies de instituições que carregam dogmas, O Consolador, trazido pelo Cristo há 2022 anos, há muito mais, diga-se de passagem, ele não estabelece dogmas para que se possa acreditar ou não, nem ninguém é forçado a acreditar, por exemplo, no Instituto da Causa e Efeito, na lei de reencarnação, no livre-arbítrio, nas obsessões, nas fascinações, nas subjugações e assim sucessivamente. Pois bem, nós estamos muito acostumados a sempre pedir para que tudo corra bem, para que nossa saúde seja sempre bem e nós possamos ter uma vida tranquila, que a nossa família seja uma família regrada, independente de qual religião ou qual doutrina se professa, que a felicidade sempre esteja residindo nos nossos atos, no nosso lar, no nosso trabalho, que não haja desavença, nada de anormal. Só que quando se só pensa nisso e quando se está encarnado nesse plano, esse pensamento é egóico, ou seja, egoísta. E não raro, nós só começamos a pensar em agradecer, e esse é o tema de hoje, agradecer sempre, sempre. Nos condiciona a pensar em agradecer quando nós passamos pelo que nós chamamos de dor, de sofrimento, de aflição, de desagrado, seja em que estágio for, entre familiares, entre amigos, entre colegas de trabalho. Então, quando nós estamos diante da dor, porque essa palavra dor, ela tem uma extensão muito grande, Ela não é só a dor física, ela é a dor moral, que nos alcança a todos, Ela é a dor pela inveja, pelo orgulho, Ou seja, a dor, ela nos carrega em determinado momento, para a revolta. E quando por qualquer motivo nós conseguimos dela sair ou diminuí-la, nós esquecemos, de igual modo, com a parábola contada no deserto, quando Cristo, ele curou os leprosos e dos 10, apenas um voltou para agradecer, Poderia pensar, não, mas o euforismo de ter ficado curado da lepra, daquela doença, que matava tantos na época, era um euforismo muito grande, ao ponto de se estar com os seus. Mas quem fez o milagre? O querido irmão Jesus de Nazaré, que para muitos é apenas
um ser que povoa o mais alto, o mais longe, o mais distante, e que está sempre à nossa disposição, seja no momento em que nós erramos, seja no momento em que nós acertamos. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, denominada de benefícios pagos com a ingratidão. Está no capítulo 19, na pergunta 19 que foi feita aos espíritos, e foi respondida pelo espírito que se autodenominou de guia protetor. Isso foi na cidade de Sens, na Suécia, em 1862. Como nós estamos falando em agradecer, né? Porque o agradecer não precisa da propagação do ato de felicidade por a cura de uma doença, pela reconciliação com um irmão de desafeto, até um irmão desencarnado, pelo perdão recebido pela perseguição de um irmão desencarnado ou encarnado. Não é isso. O que nós estamos tentando dizer a vocês é que, se nós considerarmos que o ato de agradecer é um ato que pode ser considerado uma das virtudes, não é? Assim, por exemplo, fazendo uma analogia, né? Trazendo como base, se você perdoa e não esquece, você não fez muita coisa, ainda que você seja o primeiro a pedir perdão. Mas se você recebe, por exemplo, eu vim pedir perdão a você, meu irmão, né? Qualquer que seja o irmão, um parente, etc, tal, por um ato que eu pratiquei, ou mesmo se você tiver coragem, né, de dizer, não, eu estou pedindo perdão a você por isso, né? Se eu lhe fiz algum mal, você me perdoe, ou coisa parecida. Se porventura aquela pessoa disser, eu não lhe perdoo, e você automaticamente não esquece, automaticamente aquele sentimento de perdão, ele se esvairou. O mais correto seria o seguinte: bom, eu fiz a minha parte, eu vou esquecer, porque o mal já não está mais em mim, a dor está nele. E muita gente se esquece, né, que essa dor, ela não é tão passageira, ela é distante, não é? Então o ato de agradecer está muito mais, ou é muito mais necessário, não é? Quando se está mais perto da dor. Poucos de nós, por exemplo, ao se acordar, não é? Amanhecer um novo dia, conseguir ver os raios do sol, como aqui eu vejo, de onde falo, não é? Ou quase ir do sol, né? Não agradece por mais um dia que se lhe foi dado, porque nós que estamos encarnados estamos em instabilidade e vulnerabilidade de permanecer na carne, né? Isso é fato. Isso é fato. Nenhum de nós, por mais que se ache conhecedor da doutrina espírita, observem que nós temos grandes ensaístas da doutrina espírita, tanto no escrever, quanto no falar, quanto no aprendizado, não é? Mas ninguém se pode averbar-se de conhecer a verdade real que só o alto pode nos oferecer, e não vai ser agora, não é? Pelo menos a grande maioria. Nós podemos contar aos dedos, né, algumas pessoas que se destacam, mas também passaram uma vida inteira, que eu diga Chico Xavier, né? Agora no renascimento mais rápido, Haroldo Dutra, né? Divaldo Pereira Franco e tantos outros, né? Ivone Pereira do Amaral, e assim vai, né? José Francisco de Neto, enfim, pessoas que, indivíduos, né? Os que já se foram,
já estão num outro patamar, mas passaram uma vida toda, né, ou várias existências, agradecendo de uma maneira ou de outra, agradecendo por tudo que se nos acontece. Pois bem, nesse caminhar, observem os senhores o que diz o item 19 no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, na versão de Guilhom, pela escrita de Allan Kardec. A pergunta é a seguinte, eu vou me dar o direito de ler, né, porque a pergunta é um pouco extensa, e o texto também é um pouco distante, talvez não desse tempo de a gente interpretar tudo. Na verdade, o que eu quero mostrar aos senhores, que me escutam e me ouvem, não é? Que a gratidão, o ato de agradecer sempre, independente de não ter acontecido nada, está tudo normal, agradeça porque está normal. Está tudo completamente fora de ordem, agradeça. Agradeça e peça ajuda. Porque na gratidão, né, nós temos uma série de caminhos. Né? Alguém foi ingrato com você, você recolhe. Tenta recolher. Porque senão você vai estar o quê? Produzindo ódio. Não é? E a gente nunca viu isso em Cristo. Ele foi mais duro um pouco com a multidão que o cercava, às vezes com algum dos apóstolos, né? Enfim. Mas na maioria das vezes, ele foi grato. Porque ele trouxe um sentimento maior, que dá moldura a essa doutrina, que é o amor. E dentro dessa falésia de amor, não é, está a gratidão. Pergunta-se, Kardec pergunta ao irmão, a pergunta é a seguinte: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Topar, né, é uma expressão muito utilizada no interior do estado, que diz o quê? Se encontrar, não é? Se avizinhar. Então, a pergunta é essa: você recebe a ingratidão e deixa de praticar o bem para não encontrar com fulano que você fez algo por ele, não é? E ele não reconheceu, ele lhe retribuiu com a ingratidão ou com o desprezo, ou como disse o seguinte: ele fez porque eu já escutei isso, fulano ajudou fulano de tal porque a doutrina que ele professa, essa palavra doutrina hoje virou um adjetivo para tudo, não é? Exceto para alguns tipos de seguidores, né, que não reconhecem, assim como eu, né? Muito embora que doutrinar, não é, significa primeiro autoconhecimento, e aqui não dá tempo de a gente falar sobre filosofia, né? Isso seria até um pouco complicado para alguns conceitos. O que nos interessa é pegar a essência de determinadas passagens do Evangelho e traduzir de maneira coloquial. O que é coloquial? De maneira fácil, para que o povo entenda, para que você entenda, para que você que está um pouco distante de mim, você possa entender o que eu quero dizer a você. Porque às vezes é muito difícil você entender o que se diz sobre isso. Pois bem, na pergunta se diz: você vai deixar de praticar o bem porque alguém que você ajudou lhe foi ingrato? Ou seja, não agradeceu? A resposta vem, e aqui eu vou pegar só uma parte, né? São 5 estrofes, né? Vou pegar uma parte para vocês entenderem o que é o agradecer. O agradecer carrega a parábola, a bem-aventurança de o que uma mão dá, a outra não deve ser vista. Só que ainda nós não aprendemos isso. Nós queremos a autopromoção, né? Que me desculpe
os confrades do Espiritismo, mas nós estamos cheios de pessoas que querem autopromoção. A internet está cheia de pessoas que tentam traduzir determinadas fases e frases de impacto do que o Evangelho diz, não é? Como se fosse o Senhor da razão. E o Cristo só falou em parábolas, não é? Porque ele estava ensinando os apóstolos a difundir o conhecimento futuramente, porque naquele momento, é como se diz, naquele momento o povo não tinha capacidade para entender. É só fazer uma diferença entre a lei de Moisés, todo mundo já sabe isso, né? Lei de Moisés, não é? Velho Testamento e Novo Testamento. A vinda do Cristo, não é? Não foi a de um guerreiro que ia destruir Roma, né? Matar César, matar não sei o quê. Não foi isso. Ao contrário. Ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, mas a espada para dividir o joio do trigo. O joio, a erva daninha, da erva boa. Diz o irmão, denominado de guia protetor: deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficai certo de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, você prestou um serviço a alguém, Deus o levará mais em conta do que, com a sua gratidão, o beneficiado vô-lo houvesse pago. Ou seja, você faz o bem, alguém não lhe agradece, então, na verdade, é o foco do espelho. Prossegue: se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Pronto. Somente com essa passagem nós teremos a grandiosidade do agradecimento. Ou seja, o Pai maior, da sua misericordiosa, infinita, e o advérbio da bondade, nos dá a ingratidão para nos testar e nos modificar, no intento de saber, entre aspas, que ele tudo sabe, tudo vê, não é? Se nós estamos preparados para praticar o bem. O agradecer já significa um passo maior na prática do bem. E por que nós não agradecemos? O que é que falta para que nós não agradeçamos pelos atos que se nos passam dia após dia? Quando no começo dessa fala eu toquei na palavra dor, eu estava me referindo à ingratidão, que também é uma dor. Eu fiz tanto por fulano. Quanto de nós tem alguém aqui que nunca aconteceu isso? Eu chego a duvidar. Eu fiz tanto por fulano e fulano de tal me apunhala pelas costas, né? Tem um ditado que diz, né? Há um certo exagero nesse ditado, né? Mas vamos lá: antes ter um inimigo declarado do que um amigo falso. Até que isso seja interpretado, tenho lá minhas dúvidas em alguns casos. Não que a falsidade, né, não seja uma modalidade de ingratidão, talvez um pouco mais profunda, mas o problema não está em você efetivamente sofrer ingratidão ou se revoltar com a dor e esquecer. Tem gente que talvez que esteja me escutando agora, né, quando a dor, a ingratidão, né? Fiz tanto por fulano e ele me retribui dessa maneira, gosto tanto desse filho e ele me faz isso, né? Dei tanto conselho a fulano e ele partiu para outro local
Pode até acontecer isso. Mas você já parou para pensar se esse seu posicionamento é o mais adequado? Talvez a pergunta que você esteja pensando agora seja a que eu vou me referir. Marcos, mas quem passou por essa ingratidão ou por essa dor, não é? Fui eu. Ledo engano, também já passei. Fiz a mesma coisa que você, em alguns casos. Hoje tenho um pouco de discernimento, por estar sempre lendo essas passagens e tirando. Não precisa ler 300 páginas, ou ler o livro inteiro, porque você não vai entender. O Evangelho, cada vez que se lê, o livro dos Espíritos, o livro do Médio, Céu e Inferno e a Gênesis, os 5 livros da codificação, ou como queiram, os mais afortunados, vamos dizer assim, em conhecimento, os 5 livros, o Pentateuco, né? Penta, 5, teuco, não é? Teorias ou teses. Os 5 livros da codificação precisam ser estudados devagar, para que você possa entender uma frase dessa e possa utilizá-la na sua vida. Nós estamos muito distantes ainda de agradecer com fervor, porque a nossa intenção, como dizia eu no começo, né, é que nós tenhamos uma vida suave, o fardo leve, não é? O jugo suave, a famosa sombra e água fresca. Aí, por qualquer motivo, se nos aparece uma situação que nos deixa empavorosa, e às vezes você não tem como sair dela, aí você se revolta. Aí vem a expressão, a ingratidão, mas nunca vem o agradecer. Porque lembre-se, toda dor traz um aprendizado. Toda dor traz um aprendizado. A alegria também é um aprendizado. Quem sabe se após uma dor não vem uma alegria, ou após uma alegria não vem uma dor. Chico Xavier diz isso sempre. Isso vai passar. Tudo passará. Porque quem está nesse planeta, algumas vezes eu falei, e eu costumo repetir, para que as pessoas que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, possam começar a se conscientizar que essa doutrina não é doutrina de palestra, é doutrina de atitudes. De que adianta você passar o dia diante de uma internet, ou num livro, lendo, se instruindo, e na hora que, como se diz nas casas espíritas, não é? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então você está pronto, você está conhecendo a essência, né? Ou pelo menos parte dela, porque ninguém vai conhecer toda a essência, não é? Isso seria covardia de alguém dizer que conhece toda a essência da doutrina espírita, porque fazer palestra não quer dizer que você é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Você está aqui para dar testemunhos. E não para autopromoção ou auto se vangloriar, porque você sabe um pouco mais do que o irmão que está chegando agora. Você deveria diminuir o seu conhecimento para dar o quê? Lugar ao conhecimento daquele que ainda não o tem. Você acha, por exemplo, ou pensa, não é, que o seu grau de conhecimento sem a prática das virtudes do Cristo vai valer alguma coisa quando você retornar para a verdadeira vida, ou a pátria espiritual, não é? Esses nomes todos que nós utilizamos, né? Se eles não forem explicados de maneira sucinta, nós não iremos muito longe. Há casos em que as palavras mais simples têm um alcance muito maior do que as palavras prolixas, mais difíceis, né?
que denotam para quem escuta que fulano de tal é um experto, né? É um perito, conhece muito, mas é como um professor. Se você sofre a ingratidão e não agradece, e não explica como agradecer, ainda que machucado pelas flechas que vêm de todos os lados, porque viver na flecha, na terra, desculpa, está se desviando de flechas. Então, esses momentos de agradecimento, não é? Eles conduzem a vários caminhos. Você vai escolher o melhor. Um simples acordar, dizia eu, e um fechar de mãos e disser: gratidão, meu Pai, por mais um dia. Gratidão, Maria Santíssima, Deus Pai Todo-Poderoso, irmão Cristo, gratidão por mais um dia. Vou tentar ser melhor do que ontem, para que hoje eu possa construir um melhor para amanhã. Nós estamos sempre atrasados. Eu escutei isso essa semana e achei interessante. Nós estamos sempre atrasados para o material, para o espiritual, né? Para o espiritual, nós estamos 2 vezes mais atrasados. Para o material, a gente tem que se acordar 5 horas da manhã, porque tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E quando já chega em casa que não se pode perder 5 minutos. É sentar numa mesa, comer, não é? É ligar uma televisão, ou automaticamente tomar um banho e dormir. E se tiver com algum problema, pronto, aí não dorme, não é? Mas em nenhum momento a gente consegue pensar, abrir um livro, aleatoriamente, porque a ajuda às vezes vem do alto, aleatoriamente, para dizer: eu preciso de ajuda. Eu estou agradecendo essa ajuda, se ela venha ou não. Porque nem sempre, meus irmãos, a ajuda pode chegar a cada um de nós. Não é verdade? Pode acontecer isso. Mas isso não quer dizer que ela não venha. Ela pode não vir agora. Porque o pedido é como se fosse recepcionado. Você faz o pedido, não é? Da maneira mais sucinta. Tem gente que pede coisas, né? Coisas que são mirabolantes. Quando as coisas não vêm, se revolta. Ou quando vem de outra maneira, talvez em menor quantidade do que se pediu, não é? Aí critica. Você já agradeceu hoje? Talvez agora você esteja pensando. Tomara que uma única pessoa que esteja me escutando, e eu não estou aqui para falar, entendeu? Para plateias de milhões. Muito pelo contrário. Cristo falou para milhares de pessoas, porque ele carregava um sentimento que para muitos de nós é difícil, que era o amor. E ele curava pelo amor. E às vezes quem era curado é aquelas pessoas que tinham fé. E os que mais tinham fé eram aqueles que eram curados e agradeciam. Os cegos, os coxos, os leprosos, os doentes, a prostituta, os pequenos. Ou estão esquecendo das bem-aventuranças? A bem-aventurança é: bem-aventurados os que são aflitos, venham a mim e eu vos liberarei. O Pai nos quer felizes. Se nós sofremos passagem de tristeza, é porque é necessário. Agora nós temos um problema. Nós não nos conformamos. Eu estou vendo casas espíritas lotadas de pessoas.
outras quase ninguém, né? A pandemia, ela fez uma divisão entre aqueles que estavam sem coragem de deixar a doutrina, é o livre-arbítrio, né? Você faz o que você quer, né? Quem escolheu foi você, então as consequências são suas, né? E aqueles que estão precisando da casa espírita para resolver problemas que não conseguiram. Então, casas espíritas cheias de necessitados, porque eu sou necessitado, você é necessitado, todos aqueles que estão encarnados, os desencarnados também são necessitados, tanto nas palestras, quanto nas mesas mediúnicas, quanto na fluidificação, o famoso passe. Nós estamos vendo várias pessoas. Só que o percentual dessas pessoas é pouco, não é? É pouco aqueles que agradecem, que estão ali mesmo tentando resolver. São poucos aqueles que conseguem agradecer, dando as suas mãos para que outros também possam se levantar. Por isso que a casa espírita, né, ela é uma rotação. Quando não, você encontra fulano, daqui a pouco some. Quando menos espera, está de volta. É quando não está suportando mais, é quando a dor está ali, né? Depois que melhora, o agradecimento são poucos, não é? Por exemplo, você tomou um passe, na hora que você está numa sala de passe, se diz, né? Nós levemos o pensamento ao mais alto, ao Cristo, e peçamos para que as nossas aflições elas possam ser diminuídas, que conforme o nosso merecimento nós possamos receber a ajuda que tanto necessitamos. E algumas pessoas estão ali, não é, imbuídas para receber essa graça, outras não. Outras aconteceu o seguinte: não, eu estou vindo para cá porque em outros locais eu não consegui. E ainda tem aquelas pessoas que, ao invés de agradecer por estar numa casa espírita, pelo contrário, ainda criticam. Ah, não resolveu nada. Pode até não ter resolvido porque não era a oportunidade ou ainda não era o momento. A casa espírita, para aquelas pessoas que frequentam, até porque todos nós temos mediunidade, né? A mediunidade de entregar uma ficha na entrada de uma casa espírita, ela vale mais às vezes do que aquela pessoa que está sentada numa mesa mediúnica dando passividade. Logo, é muito importante que nós tentemos agradecer. Você foi para uma casa espírita, melhorou. Por que não pode pensar assim? Quando eu falo em casa espírita, pode ser qualquer religião. Será que eu poderia ajudar aqui, né? Sei lá, fazer um curso de passe, entregar uma ficha, organizar uma fila, participar da campanha do quilo, ajudar na distribuição, entregar comida na rua. Uma certa vez eu vou contar um caso interessante. Eu estava fazendo uma palestra em determinado local, e aí a sala, né, tinha algumas pessoas, tal, né? E aí era uma sexta-feira e me veio aquela intuição, né? E eu disse: minha gente, é o seguinte, amanhã nós temos a campanha do quilo e estão faltando 2 pessoas, porque geralmente nós saímos em 5 ou 6, né? E uma pessoa está um pouco adoentada, né? Está com suspeita de Covid, eu acho que era Covid, né? Enfim, estava com uma virose e tal, e a outra pessoa, né, ela precisou viajar. E nós estamos chegando próximo de determinada data. Será que nenhum dos senhores aqui senhores e senhoras, poderia nos acompanhar? Não se preocupe, nós temos um carro, né? Ninguém vai andando, é só colocar uma batinha, se não quiser colocar a batinha nem nada,
Enfim, chegar de casa em casa e tentar pedir, porque essa doação ela vai para outras pessoas que não têm condições. Nós fazemos uma cestinha, etc. Acreditem, de todas as pessoas que estavam ali, nenhuma se prontificou aí. E era só um teste. E aí vem o que diz o irmão: deveis ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. Mas estavam todos preocupados em abrir a porta para tomar o passe da desobsessão e ir para casa e melhorar ou agradecer de jeito nenhum. Ninguém disse qual é a hora. Alguém nem pergunta qual é a hora. E eu repeti isso umas 3 vezes. Está gravado. Olha lá no meu canal. E eu não estou divulgando isso, né? Porque o meu canal, ele tem aulas da minha profissão, né? E tem palestras que eu faço que ficam lá. E eu só tenho 31 pessoas lá, que são colegas, alunos, alguns colegas aqui. Eu não ando divulgando isso. E essa história está lá. Inclusive ela foi transmitida ao vivo, né? Tá? Foi numa das palestras que eu fiz, chamada Porque Nós Temos Medo da Morte. E eu insisti 3 vezes. E todas as 3 vezes. Até parecia as 3 vezes que Pedro negou a Cristo. Até o galo cantar. Até das 9 horas. E ninguém, nem jovem, nem adulto, nem velhos, pensou em pelo menos dizer: eu acho que dá para eu ir, depois eu converso com o senhor, coisa parecida. Não, ninguém. Foi um silêncio que me deixou até um pouco constrangido. Era como se entrar numa sala de passe e sair pela outra porta e ir embora fosse uma maneira de agradecer o que se recebe quando se apõe as mãos sobre uma cabeça e um corpo que está se desvaindo. Por tudo isso, meus irmãos, né, é que o ato de agradecer, ele nos faz talvez um pouco melhor. E às vezes o ato de agradecer, ele está relacionado também com as vidas passadas, né? Você está na carne, já pensou quantas pessoas, né, queriam estar na carne? E você conhece a doutrina espírita, né? Isso é para agradecer, porque muita gente, não é? E aqui eu não estou fazendo crítica nenhuma, cada um nasceu com o livre-arbítrio. É como se fosse um ponto, um sinal que foi marcado. Está aqui, ó. Você vai vir aqui, mas está aqui, ó, o livre-arbítrio. Tá. Vai apertar aqui para você faça o que você quiser da sua vida. A doutrina espírita, ela tende a nos mostrar, é por isso que nós precisamos estudar mais. Se diz em algumas palestras que o problema da doutrina espírita hoje está no aprendizado. Poucas pessoas estão pegando um livro para ler, não é? Qualquer que seja o livro, pode ser um livro pequeno, grande, para entender. Mas não. Na verdade, nós estamos nos preocupando mais em melhorar a nossa situação de instabilidade. É uma obsessão, nós deixamos de lado, agora é uma fascinação, e daqui a pouco nós estamos subjugados. Portanto, meus irmãos, seria mais interessante que nós pudéssemos tentar modificar essa nossa situação. Eu sempre falo, né, que nós devemos nos modificar em vários momentos. Mas parece-me que há uma certa letargia, né? Aquela coisa devagar. Mas isso não vai impedir que eu e tantos outros nós continuemos a insistir nessa mudança. O próprio Cristo disse, né?
mudar o homem velho para o homem novo. Se não for agora, vai ser depois. O problema é saber quando é que vai voltar, né? Porque a fila é muito grande, né? Então o ato de agradecer sempre é um ato que nos faz também refletir. Se você acha que deve agradecer, agradeça. Se você não acha que nada do que você recebeu ou deixou de receber merece um agradecimento, isso é uma opção sua. E aí, depois, né, nós vamos saber efetivamente o que foi que nós fizemos com a nossa vida, com a nossa existência. Não é? Porque a prestação de contas é igual do que a colheita. Plante-se o que quiser. Eu já escutei alguém seguinte: fui para um determinada casa espírita tal, consegui melhorar, mas eu merecia, porque eu faço doação disso, faço doação daquilo tal, eu faço isso, faço aquilo tal, quando na verdade, entendeu? É só fazer, só levar a parte material, a parte amorosa, a parte de humildade, de caridade mais simples, né? Essas não existiram. Riqueza é só uma consequência para provar se você vai ajudar o próximo, os fracos, do que estão em sofreguidão. Portanto, se você acha que deve agradecer alguma coisa, independente da sua idade, faça agora. Às vezes até os inimigos que vêm na nossa vida nos ensinam alguma coisa. Né? Às vezes nós somos culpados. A doutrina espírita sempre diz isso, né? Você hoje está sendo uma vítima, mas você pode ter sido um algoz no passado. E a gente só vai saber isso quando retornar. Aí lá vamos ver no caderninho o que foi que nós fizemos de bom. Quantas vezes nós agradecemos. Não é tão difícil dobrar os joelhos, né? Se não conseguir fazê-lo, cruze as mãos, que aí fecha um cerco, né? Assim, nós terminamos mais um vídeo, esperando que você possa meditar sobre ele, esperando que alguma dessas palavras possam tocar o seu coração, tocar a sua mente, e que independente da posição que você venha tomar sobre o tema hoje, agradecer sempre, nós estaremos aqui sempre agradecendo, porque um dia você vai precisar agradecer. Aliás, para terminar, agradecer é um sinal de que em determinado momento nós precisamos de alguém ou alguma coisa. Que Deus nos dê muita sabedoria, muita paciência, que nos conduzam através da fé e da esperança, que nós possamos ser mais humildes, caridosos, misericordiosos, sobretudo nós possamos entender que as virtudes do Cristo, elas precisam ser aprendidas em escalas diferentes. Muita paz e até breve.